Vamos então dar continuidade à nossa quinta aula de astrologia online. E esta quinta aula é a aula onde nós aprendemos os signos do zodíaco e os eixos que esses signos formam entre si. Na aula de hoje vamos falar do eixo Leão-Aquário e, portanto, vamos começar pelo signo de Leão, que é um signo do elemento fogo e da modalidade fixa. Os signos são sempre caracterizados por pertencerem a um determinado elemento e a uma determinada modalidade. Leão é o quinto signo do zodíaco, portanto o primeiro é Carneiro, o segundo é Touro, o terceiro é Gêmeos, o quarto é Caranguejo e o quinto é Leão. O número 5 é o número da individualidade, é o número da criatividade e da originalidade. E, portanto, a numerologia também está muito associada à astrologia. Na verdade, a astrologia é a mãe de todas as logias e, portanto, cada número expressa uma vibração. E a vibração do número 5 está associada a Leão, que é o quinto signo, e o 5 é o número do... Estou-me agora aqui a recordar da imagem do Leonardo da Vinci, quando ele desenhou o homem vitruviano, o homem inscrito na circunferência, em que o homem tem a cabeça, os dois braços e as duas pernas, e portanto tem aqui o número 5. Em cada mão nós temos 5 dedos. O número 5 é um número associado ao homem, ao reino humano. E é o número associado à humanização. Portanto, nós passamos de uma postura massificada, de uma postura diluída, de uma postura comum, gregária, tribal, para uma postura e que nós podemos associá-la com caranguejo, não é? A consciência tribal, familiar, não individualizada, e Leão simboliza a consciência individualizada. Portanto, quando o indivíduo, a pessoa, melhor dizendo, o indivíduo se reconhece como uma partícula única, não é? Como um indivíduo único, diferente e não dividido. E, obviamente, é o número da criatividade. Criar é acrescentar alguma coisa nova ao universo. Não é copiar, não é seguir modelos, não é seguir o que o pai era, o que a mãe era, não é? Não é ser escravo da hereditariedade. A hereditariedade está muito associada ao número 4, e aí a caranguejo, o hereditário, o familiar, aquilo que é comum, aquilo que é um hábito, é o mundo dos hábitos, é o mundo do número 4. O número 5 é um criativo, não é? Aquele que rasga toda a hereditariedade, quer dizer, a gente não rasga a hereditariedade, mas rasga é a possibilidade de ser apenas a repetição daquilo que o pai era e daquilo que a mãe era, e assumimos, não é, a nossa originalidade. No fundo, assumimos o nosso aspecto divino e o nosso aspecto criativo, que é muito associado com o Sol. O Sol não é um planeta. No nosso sistema solar nós temos uma estrela e todos nós temos um sol dentro de nós, uma estrela dentro de nós. Todos nós somos compostos estelares, não é? E ser uma estrela é ter luz própria, é irradiar, é ter brilho, é
é abrir o coração à vida e ao mundo e aos outros, é irradiar luz, amor e vida, e isso está muito relacionado com este signo de Leão, como nós vamos observar agora nas próximas imagens. Portanto, nós temos aqui o quinto eixo zodiacal, contém os signos de Leão e Aquário, é chamado o eixo da individuação. Nós temos o signo Carneiro-Balança, que forma o eixo da relação. Nós temos Touro-Escorpião, que forma o eixo da posse, da morte, da regeneração e da transformação. Nós temos o signo Gêmeos-Sagitário, que forma o eixo da informação. E nós temos os signos de Caranguejo e Capricórnio e formam o eixo da maturação. Agora, o quinto eixo é o eixo que envolve os signos de Leão e o signo de Aquário. E este eixo chama-se eixo da individuação. Nós temos Leão, que vai simbolizar a necessidade de consciência individual, de eu ganhar consciência que sou único, que sou uma partícula única e criativa e que tenho um centro próprio, e é a partir desse centro próprio a que nós podemos chamar ego que eu me desenvolvo, não é? O ego é uma estrutura psicomental, não é? O ego tem uma componente física, uma componente emocional e uma componente mental. E oposto a isto, a este ego, a esta consciência egóica, a este desenvolvimento egóico associado a Leão, nós temos o signo de Aquário, que é o signo da consciência coletiva e universal. Quer dizer, é a consciência que nós somos seres cósmicos e somos seres coletivos e somos seres espaciais e somos seres coletivos e ao mesmo tempo podemos partilhar a nossa individualidade com esse coletivo e sermos criativamente criadores, passo o pleonasmo, de um universo mais organizado e de uma vida mais plena. E, portanto, Aquário traduz esta consciência coletiva, a consciência que somos uma grande família, a consciência que somos uma humanidade, não é? A consciência humanitária que começa em Leão a desenvolver-se como uma partícula individual e chega a Aquário e temos aqui os grupos, a humanidade e as várias humanidades no universo. Na espiral evolutiva, que é o zodíaco, o homem tem pela primeira vez consciência de si próprio como um ser único, individual e criativo no signo de Leão. Portanto, nós temos aqui a espiral evolutiva, o zodíaco, na verdade é uma espiral. Temos o primeiro signo, que é a consciência que eu sou uma partícula solitária, que é Carneiro, a consciência que eu sou um ser solitário e um ser à parte, não é? A consciência, autoconsciência, Carneiro, e vamos chegar a Leão e essa partícula solitária, essa partícula individual, essa autoconsciência, ela vai perceber que é criativa, que é luminosa, que pode acrescentar alguma coisa ao mundo, que mais do que um ser solitário, eu sou um ser criativo, um ser com potencial que pode acrescentar luz, vida, amor e alegria ao mundo. E, portanto, eu posso irradiar tudo aquilo que eu sou no signo de Leão. Leão tem muito a ver com o mostrar-me.
Não basta existir, não basta ser, não basta fazer, não basta querer, não basta desejar. Em leão eu tenho que me mostrar, eu tenho que me revelar, eu tenho que me exibir tal como sou, neste signo. Porque quem não deve não teme, e em leão eu tenho a necessidade de me mostrar, eu tenho a necessidade de de revelar aquilo que eu sou, de mostrar mesmo. Em leão não há reservas. O que eu sou é para se ver. A viagem iniciada em Carneiro atinge o seu auge no signo de Leão, com a construção de um forte senso de identidade, desenvolvido e alimentado através da expressão eu sou. E, portanto, de Carneiro a Leão, nós vamos desenvolver eu sou, eu sou. E, portanto, a frase de Carneiro é eu desejo, a frase de Touro é eu tenho, a frase de Gêmeos é eu penso, eu analiso, a frase de Caranguejo é eu sinto, eu protejo, a frase de Leão é eu sou, com tudo aquilo que está para trás, o que eu sinto, o que eu penso, o meu corpo, a minha vontade, a minha energia, a minha vitalidade, os meus desejos, a minha, as minhas carências, portanto, tudo aquilo que está, a minha memória, a minha família, de onde eu venho, as minhas origens, eu chego ao signo de Leão e vou ser, eu sou assim e vou mostrar-me assim ao mundo. E, obviamente, quando eu me mostro tal como sou ao mundo, eu vou querer que gostem de mim. Porquê? Porque a necessidade de leão está muito relacionada com o mostrar-me e o ser gostado. Porque quando eu me mostro e não gostam de mim, eu vou me sentir mal, não é? E aí eu vou me sentir rejeitado, e eu vou sentir que sou feio, ou que não sou competente, ou que há qualquer coisa de errado em mim, ou que não sou suficientemente bom. E, portanto, Leão é o signo onde eu, ao me mostrar, eu quero ser aceite. Eu quero a aprovação, eu quero o amor, eu quero a atenção, eu quero o aplauso, eu quero o reconhecimento dos outros. Por ser regido pelo Sol, portanto, cada signo é regido por um planeta. Carneiro é regido por Marte, Touro é regido por Vênus, Gêmeos é regido por Mercúrio, Caranguejo é regido pela Lua, Leão é regido pelo Sol. Portanto, o Sol é uma estrela, mas nós associámo-lo no conjunto dos planetas que regem os signos. Portanto, por ser regido pelo Sol, o signo de Leão simboliza luz, irradiação e brilho. É um signo associado ao brilho. Para Leão, a vida é um palco, onde importa cativar a atenção do público, ser admirado e receber aplausos. Portanto, temos aqui um foco de luz, um holofote, e isto está muito associado à experiência de palco. Os, os artistas, os, os que representam, não é? E que revelam o seu talento e que revelam as suas habilidades e que se revelam a si ou que representam algum papel e que dão nas vistas e estão em posições de destaque, e que são o centro. É? Quando eu vou ver um artista no palco, todas as luzes estão a apontar para o artista. É? O foco é ali, é para ali que ele quer que a gente olhe e há o prazer de ser gostado. Em muitas pessoas, por exemplo, quando a energia de leão é fraca, não é? Ou é débil, a pessoa não gosta nada de ser vista. A pessoa tem vergonha de subir a um palco, tem vergonha de ser o centro das atenções
Eu lembro-me quando andava na escola, tinha algum receio de pôr o dedo no ar e dizer: "Olha, senhor professor, não entendi". Tinha algum receio e era desagradável a sensação de ter a atenção dos outros todos sobre mim. Depois, quando eu comecei a dar aulas, eu tenho o sol na quinta casa, vocês ainda não sabem muito bem o que é que simbolizam as casas astrológicas, mas é uma posição muito forte para o sol. Hum, as casas serão o tema seguinte ao zodíaco. Como eu tenho o sol na casa 5, com o tempo eu fui aprendendo que o olhar dos outros sobre mim é uma sensação agradável, mas começou por não ser. Ah, para Leão, para o signo de Leão, não estou a falar para as pessoas que são do signo de Leão, estou a falar para o signo. Se o signo fosse uma pessoa, vamos personificar o signo, mas nós sabemos que os signos não são pessoas, nós sabemos que os signos nem são predisposições semanais, não são atributos ou qualidades ou defeitos, não são bons nem são maus, não é? São arquétipos, não é? São necessidades do nosso interior. Para Leão, a vida é um palco onde importa cativar a atenção do público, ser admirado e receber aplausos. Ao sermos amados e validados pela nossa singularidade, o prazer de ser quem somos aumenta. Pelo contrário, quando não somos admirados nem aplaudidos, portanto, quando somos criticados ou rejeitados, isso gera vergonha e gera inibição e complexos em nós. No sistema solar, o Sol é o centro irradiador de luz e de vida. Nós temos aqui o Sol a brilhar. Eu lembro-me que uma vez fiz uma meditação com um instrutor e ele pediu: fechem os olhos e imaginem que vocês são estrela. Imaginem que são uma estrela que irradia para todas as direções luz. E tudo aquilo que está dentro de nós, de vergonha, de culpa, de não aceitação e de inibição ou de bloqueio, é dissolvido por esta postura completamente aberta, completamente irradiadora, completamente dadora, sem nada a esconder. Quer dizer, o sol expõe completamente tudo. O sol dá-se completamente em todas as direções, sem pedir nada em troca. E sem ele era impossível existir vida, não é? O sol é um irradiador de vida, de luz, de calor. E igualmente nós temos um sol dentro de nós. É? Nós ainda somos seres muito pouco evoluídos, mas um dia poderemos irradiar que nem uma estrela. Mas até lá ainda temos que desenvolver muito a nossa luz interior. E há pessoas muito apagadas, muito escuras, muito sombrias. E há algumas pessoas já irradiam brilho, não é? Há olhos, olhares que brilham, há, há auras, há vibrações, há até mesmo a cor da pele. Há ou não há brilho em todos nós? Às vezes há, não é? Quando estamos muito cansados, perdemos o brilho. Quando estamos mal dispostos, quando estamos chateados com a vida, perdemos o brilho. Agora, quando estamos realizados, plenos, deve ser uma chatice ser um sol, estar ali sempre, sempre em plenitude. Mas ele não me parece triste, não é? Sempre que nós desenhávamos sol, um sol em pequeninos, desenhávamos um sol a sorrir, o sol irradiando. O sol é sempre um símbolo de uma energia que puxa para cima, que liberta, que acorda, que vitaliza. Leão simboliza o culminar do processo de consciência individual através da formação, estruturação e definição de um ego forte. Ego é uma palavra grega
que significa eu. E, portanto, em Leão eu vou desenvolver um senso de eu forte. Eu sou assim. Eu. Eu. Mas quem? Eu aqui. Olhem para mim. Olhem para o que eu digo. Olhem para o que eu faço. Portanto, a necessitar de atenção. O ego é uma estrutura que na postura New Age é muito mal, tem muito má fama. O ego é um bicho a ser abatido, é uma fonte de problemas. E o ego é mau, é feio, é uma coisa que não podemos desenvolver. Ora, para nós desenvolvermos espiritualidade profunda em nós, nós precisamos ter o nosso ego muito desenvolvido. Ou seja, o ego precisa ser fortalecido, desenvolvido, e precisamos ter noção que existem centros maiores e mais profundos do que o ego, mas ele precisa ser fortalecido. Claro que ele não é o único centro organizador e diretor da nossa vida. A alma é outro centro, a mónada ou o espírito é outro centro, mais profundo ainda. Mas o primeiro centro que nós precisamos desenvolver e, de certa forma, até obedecer, porque começamos por ser escravos, não é? Escravos do nosso ego, é o ego, é esse eu inferior, esse eu físico, esse eu básico, esse eu instintivo. Isto traduz-se na sensação de ser único, importante e grandioso. Portanto, aquela postura muito egocêntrica de eu sou fantástico, eu faço tudo melhor que os outros, eu sou único, e realmente somos únicos. Eu sou importante, e realmente somos importantes, mas somos importantes aqui na nossa rua, na nossa casa, na nossa cidade, vá lá no nosso país, mas de resto nós somos seres muito insignificantes. Nós temos uma grandeza relativa e uma importância relativa. Sou importante. Porquê que sou importante? Sou grandioso. Porquê que sou grandioso? Tenho para aí 1,80 m de altura, sou grandioso onde? Há coisas muito maiores do que eu, há coisas infinitamente grandiosas. Eu sou um átomo, uma partícula insignificante, um grão de areia no universo. Desde a antiguidade, o signo de Leão foi sempre associado à realeza, à nobreza e à monarquia. O soberano único. Portanto, monarca, a palavra monarca significa o soberano único. Portanto, aquilo que manda. E portanto, há um que manda e os outros que obedecem. Há um que é rei e, portanto, é a representação do divino na Terra, e os outros não sabem, os outros não pensam, os outros não são reis, os outros são escravos. Há imperadores, há papas, há presidentes, há chefes de Estado, e tudo isso, nos dias de hoje, ainda há reis, nos dias de hoje ainda há reis. Isso tudo são representantes deste arquétipo, desta soberania. Não é? E o signo de Leão é um signo de soberania, é um signo de poder para sermos quem nós somos. O rei ou imperador é a personificação do divino sobre a terra e tem poderes absolutos e vitalícios. Portanto, um rei é rei até morrer. Ao longo da história, as monarquias absolutistas foram dando lugar às monarquias democráticas e às repúblicas assentes no voto popular.
Portanto, antigamente os reis não eram eleitos por voto popular. Os reis eram autoeleitos por questões de sangue, consanguíneas, e por serem filhos daquele, ou irmãos daquele, ou netos daquele outro, e portanto, por associação sanguínea e por dinastia e por descendência, eram escolhidos os reis. E era assim um conjunto de seres à parte dos outros todos. Eram especiais, eram ricos, comiam que se fartava, andavam sempre com roupas caras. O mais importante, o mais valioso, o mais belo era sempre para o rei. O que não prestava era para o povo. E, portanto, o rei tinha o poder de pôr e dispor. Ele é que sabia tudo, ele tinha o poder todo, ele é que mandava. E os outros obedeciam. Não andamos muito longe destas posturas nos dias de hoje. Quer dizer, nós temos aqui um rol de figuras que passaram pelo mundo, graças a Deus já se foram, mas exacerbaram toda esta energia de poder, de autoridade, e eu é que mando, e eu é que sou o centro, e eu é que lidero, e tornaram-se ditadores. Portanto, a energia de leão, quando ela é exagerada e quando à nossa volta não respeitamos a energia do leão nos outros, ou seja, não respeitamos a necessidade que cada um tem de ser ele próprio, e quando eu não respeito aquilo que o outro é, eu estou a desrespeitá-lo, eu estou a crucificá-lo, eu estou a rebaixá-lo, e estou a roubar-lhe a sua dignidade. Ora, as ditaduras o que é que fazem? As ditaduras roubam a dignidade e a liberdade às individualidades. Portanto, todas as pessoas são um conjunto, não podem pensar pela sua cabeça, são é um rebanho, mais ou menos formam um rebanho. A função dos ditadores é manter as pessoas no medo, na ignorância, não lhes dar informação, não lhes dar dignidade, para elas se elevarem e se reconhecerem também como seres poderosos e seres luminosos e seres para elas serem reis e rainhas, não é? O objetivo da vida é que cada um de nós resgate o seu rei, a sua rainha interior. No seu aspecto sombra, a energia de leão exalta o poder do homem sobre os outros homens, produzindo tirania, prepotência e autoritarismo. Os nacionalismos patriotas são igualmente formas de expressão da identidade de um povo ou nação. A ideia de que somos portugueses, somos maravilhosos, somos os melhores, Portugal é uma grande nação, quer dizer, tudo, e quem diz o Portugal diz a Espanha, diz os Estados Unidos, diz o Japão, diz qualquer outro país, porque cada um começa por se glorificar a si próprio e achar-se melhor que os outros. E isto é a energia de leão a expressar-se. Portanto, quando eu me sinto mais, quando eu me sinto acima dos outros, quando eu sinto que os outros devem prestar-me alguma coisa, ou dar-me atenção, ou cultivar-me, ou ajoelharem-se aos meus pés, ou fazerem aquilo que eu digo, quer dizer, eu aí estou a expressar a energia de leão numa postura pouco saudável, quer dizer, a energia de leão, ela começa por ser uma energia que
precisa da atenção, que precisa do amor do outro, que precisa do elogio e da aprovação do outro. Mas se eu fico preso ao outro, eu aí preciso ao outro para o controlar, ou para o ter simplesmente como bajulador da minha pessoa, aí eu estou a expressar o aspecto sombrio do leão. Mas todos os signos têm aspectos sombrios e o importante é nós percebermos que nós precisamos expressar os aspectos sombrios também para percebermos que são equívocos. O signo não é uma energia pura e sem sombra, não. Aquele arquétipo, aquela energia, aquela manifestação, ela expressa-se igualmente com sombra. Eu não posso expressar um signo luminosamente se eu tenho aspectos sombrios em mim. E, portanto, se eu tenho ignorância, se eu tenho sombra, se eu tenho áreas em mim que não conheço, eu não posso irradiar-me como uma estrela e não posso ser um sol. Eu vou irradiar sombra, eu vou irradiar. Oh, pois, se sou sombra, não irradio nada, quer dizer, vou alimentar-me do brilho dos outros. E quando eu me alimento dos outros e não me alimento da minha vida interior, aí eu crio dependências fortíssimas e gravíssimas. Egoísmo. Vamos lá agora falar aqui do egoísmo, porque é um tema associado a leão. Egoísmo é o hábito ou a atitude que uma pessoa tem de colocar os seus interesses, portanto, aquilo que ela quer, aquilo que ela se interessa, as suas opiniões, os seus desejos e as suas necessidades em primeiro lugar. Há aqui uma gralha, falta um M. Portanto, colocar os seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar. Quando eu ponho o que eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso em primeiro lugar, eu estou a ser egoísta. E egoísmo, em leão, é uma necessidade. Portanto, em leão eu preciso ser egoísta. Em leão eu preciso pôr-me em primeiro lugar. Em leão eu preciso pensar em mim. Em leão eu preciso pôr-me acima dos outros como mais importante. O egoísmo é frequentemente apontado como uma qualidade negativa, porém, ele é fundamental no nosso desenvolvimento. Durante a infância, existe uma fase chamada de narcisismo primário, foi um termo dado pelo Freud, em que o bebê se sente o centro das atenções e é supervalorizado para assim poder fortalecer o seu mundo interior, subjetivo e psíquico. Portanto, o bebê está ali com a sua coroa, a sua capa, qual imperador, a pedir, dá-me atenção, dá-me comida, trata de mim, olha para mim, e se não me tratares eu vou chorar, vou fazer uma birra, dá-me atenção, vive para mim, vive em minha função e não me chateis quando eu estou a dormir ou quando eu estou a descansar. E isto é uma postura egoísta e é uma postura fundamental no nosso desenvolvimento. A falta desta aprovação e validação compromete o desenvolvimento saudável da identidade e provoca feridas narcísicas. Também temos aqui o mito de Narciso, que se apaixonou pelo seu próprio reflexo e morreu afogado nas águas do lago. Portanto, Narciso admirava-se olhando para a sua imagem refletida no lago e debruçou-se e afogou-se. E aqui há no signo de Leão esta associação com o egoísmo, com o narcisismo, com esta necessidade de que me aprovem, de que me validem. No sistema solar, o Sol ocupa uma posição central. Ele dá luz, vida e ordem aos planetas que o rodeiam. Na psique, a sua função é semelhante. Ele é o centro integrador da consciência.
O Sol está aqui no centro, é o único foco de luz do nosso sistema solar, nenhum outro corpo tem luz própria no nosso sistema solar, cada pontinho deste que está aqui a brilhar são simplesmente partículas a refletir a luz do Sol. A lua cheia, aquela luz que nós achamos que a lua tem, aquela luz é a luz do Sol, portanto a lua não tem luz própria, a Terra não tem luz própria, o Mercúrio, a Vênus, o Marte, o Júpiter, o Saturno, o Urano, o Neptuno e o Plutão não têm luz própria, nenhum planeta tem luz própria. O único astro com luz própria é uma estrela. Portanto, cada pontinho luminoso que nós vemos no céu à noite é um sol, é uma estrela. E é bonito perceber que à volta de cada estrela podem existir planetas e podem existir sistemas solares. Voltamos a ter aqui uma imagem associada ao signo de Leão. Leão simboliza a necessidade de irradiar luz, alegria e amor. Leão expressa a necessidade de diversão e extroversão. Portanto, nós temos aqui imagens de pessoas a divertirem-se, pessoas a brincarem, pessoas a festejarem, pessoas a expressarem o seu prazer de se divertirem, a extroverterem, a porem para fora completamente. Estão aqui umas bêbadas, outras nuas, outras a dançar e a extroverterem completamente aquilo que são. Quer dizer, e é relativo, não é? Esta extroversão. Estão na maluqueira, estão não pensar em nada a não ser naquilo que estão ali a rir e a aproveitar. Se é que têm motivos para festejar, a gente deve festejar, não é? E mesmo sem motivo, nós precisamos festejar. Não seja cantarolar uma música, dançar, bater palmas, rir, expressar alguma alegria, não é? Durante o dia, se a gente não ri, se a gente não sorri, se a gente não dá uma gargalhada, nós não desenvolvemos certas hormonas no nosso corpo e a nossa fisiologia depende muito dessas hormonas. Ou seja, nós precisamos rir. Rir é essencial à saúde. Tanto que já se compreendeu isso, e agora há uma série de atividades, o yoga do riso, a terapia do riso, a libertação de certos traumas e de certos complexos pelo riso. Tudo isso tem a ver com o signo de Leão. A diversão, a extroversão, a festa. Não há signo que mais goste de festa e de diversão do que o signo de Leão. Mas é que a diversão não precisa ter motivo. A vida é uma diversão. Tudo é divertido para Leão. É um signo da diversão, da festa, dos convívios. Claro que eu posso fazer a festa sozinho, mas acompanhado, se existirem outras pessoas que também estão na mesma vibe, que também estão na mesma onda, é divertido, não é? E multiplica-se por muito mais quando a outra pessoa está na mesma frequência que eu. Agora eu posso estar com uma grande vontade de ir a uma festa e a pessoa que está ao meu lado estar ali triste e amargurada com a vida. É? E nós temos momentos de vida em que não nos apetece festa, em que não nos apetece divertir, em que não nos apetece nada esta postura, porque isto cansa. Depois de uma grande festa, a gente apanha bebedeiras, fica cansado, divertir, até rir cansa. Às vezes a gente ri e fica
com queimbras na boca, queimbras no peito, quer dizer, fica cansado. Há cansaço de rir e cansaço de festa. A gente pode se cansar de tanta festa. Ai, é tanta festa, tanta farra, tanta folia, tanta diversão. E as festas dão imenso trabalho, não é? Montar uma festa, por exemplo, montar um batizado, montar um casamento, são tudo posturas associadas a leão. Montar um aniversário, montar um convívio, tudo isso é expressão não de leão, porque isso é a expressão do trabalho, não é? É o esforço, a organização, mas depois tudo montado, a gente está lá a curtir a festa, aí já é leão. Montar a festa, não, nem arrumar a festa é leão. Mas a festa em si é leonina, é esta postura de festejar a vida. As festas que normalmente a maior parte das pessoas festeja é a passagem de ano, o dia do seu aniversário ou o dia de alguma comemoração. Os santos populares, as pessoas vão para a rua festejar, um concerto, uma peça de teatro, tudo isso tem a ver com a energia de leão. Outras atividades também igualmente associadas à necessidade de leão é a expressão artística. Portanto, todos nós somos arte, todos nós somos artistas, todos nós temos dentro de nós criatividade. E vemos aqui uma jovem a pintar um quadro e a pintá-lo muito bem, e quando esta criatividade recebe uma aprovação dos outros à nossa volta, ela é aumentada. Por exemplo, diz-se que quando a criança faz um rabisco no papel, um desenho, e os pais dizem, ai que lindo, eles estão a estimular na criança a sua expressão artística, a sua expressão plástica, a sua expressão dramática, a sua expressão individual. Agora, quando a criança faz um rabisco no papel, e é se há papel ou se há alguma coisa para escrever no papel, porque há crianças que não têm papel para escrever, há crianças que não têm, não são estimuladas a se expressarem num papel, numa tela, em qualquer coisa. E, portanto, sem expressão, a criatividade, a libido, ela frustra e ela torna-se uma energia que tem um nome um bocadinho medonho, chama-se mórbido. Portanto, a criatividade, quando ela não é expressa, ela torna-se uma energia que rouba saúde, que rouba vitalidade e, portanto, ela mata. Né? Quando eu não exteriorizo a minha criatividade, eu morro. E quando eu liberto a minha criatividade, quando eu expresso a minha criatividade, eu ganho vida. E, portanto, a uma pessoa que descobre a sua criatividade pela pintura, ela precisa pintar. E os pais, ao valorizarem qualquer aspecto criativo dos filhos, seja qualquer prazer em cantar, em dançar, em correr, em qualquer coisa, qualquer postura criativa, se isso for louvado, reconhecido, valorizado, isso é estimulado. Eu lembro-me quando era pequenino de fazer uns desenhos e mostrar à minha mãe e ela dizer ai que bonito que está. E eu virava costas e ia fazer mais. Quer dizer, as crianças vivem muito a precisar de atenção. E as crianças, quando não têm a atenção do adulto, ficam possuídas e elas podem fazer coisas terríveis. Elas podem destruir, elas podem se tornar muito agressivas, elas podem se tornar até autoagressivas, mutilarem-se, cortarem-se. Tudo para quê? Tudo para chamar a atenção. Até se podem adoecer
As crianças podem adoecer. Às vezes a criança precisa tanto da atenção da mãe ou do pai que ela pode criar uma doença, inclusive uma doença autoimune ou uma gripezinha. A criança fica ali cheia de febre, para a mãe não ir trabalhar, para a mãe ficar ali com ela, ou o pai, ou qualquer coisa. E nós somos seres que precisamos muito de atenção. É? Há pessoas até que quando estão a falar connosco nos agarram e nos puxam, olha para mim, olha, dá-me atenção e ficam muito ofendidas quando a gente se esquece delas. O esquecimento, a negligência, a não atenção é sempre sentida como uma rejeição no signo de Leão. Portanto, se não me dão atenção, estão-me a rejeitar. Se não me olham, estão-me a rejeitar. E se me rejeitam, é porque eu não sou bom. Estas construções, elas são feitas inconscientemente dentro do nosso cérebro e vamos interiorizando autocrítica, desaprovação, autonegação e, portanto, começamos a achar que não somos bons o suficiente, que não somos capazes, que não somos bonitos, que temos muitos defeitos. Aqui temos uma jovem, mais uma vez, mais adulta, diante de uma plateia. Portanto, está num palco, está a pisar um palco e está ali diante da plateia, a ser o centro, para já, da sua própria atenção. Não é? Porque a necessidade de atenção é também de mim para comigo. Eu também preciso dar-me atenção. Isso é leão. Depois temos aqui outros jovens a criarem mandalas, não é? Tem aqui um aro de ferro, de metal. hum, por acaso eu nunca fiz isto, mas parece-me bastante interessante. Mandalas, não é? A única coisa que eu já fiz foi um dream catcher, um caçador de sonhos, que também é um ar metálico, depois vamos pondo umas cordas e vamos pondo aqui umas linhas, ou podemos até pôr um crochê e fazermos com penas e com linhas. Dá para fazer coisas muito bonitas. E até mesmo com conchas. Quer dizer, a criatividade tem muita expressão e muito alcance. Eu posso fazer muita coisa. E às vezes nós ficamos surpreendidos como é que uma pessoa junta meia dúzia de cacos ou de objetos do lixo e faz um objeto fantástico. Isso é a criatividade em ação. E temos aqui mais uma imagem uh, de uma atividade lúdica, recreativa e criativa. Portanto, as crianças a brincarem. Tudo isto é essencial nós termos na nossa vida. É essencial haver arte na nossa educação. Reparem como a escola tem muito pouco tempo para atividades físicas, muito pouco tempo para atividades lúdicas, atividades artísticas, atividades de expressão para que a criança, o jovem, se expresse. Por isso é que depois os pais têm que pôr as crianças em meia dúzia de atividades. Quando elas saem da escola, a escola é tão pouco completa, é tão saturada de coisas que não interessam a ninguém, que depois os pais, assim mais atentos à educação, têm que pôr os filhos noutras atividades. Se os filhos realmente gostarem, acho muito bem. Agora, se eles andam lá contrariados, isso é que é complicado e nada saudável. Leão simboliza o prazer da criatividade vivido como autoexpressão. Portanto, é o prazer de criar. Ai, que bem que eu me sinto quando eu crio, quando eu pinto, quando eu canto, quando eu expresso. A criatividade também é vivida em termos biológicos
pela reprodutividade. E, portanto, quando eu tenho um filho, eu estou a ser criativo, eu trouxe ao mundo um ser, eu criei um ser. Portanto, o leão também é um signo associado aos filhos, à criatividade física, à criatividade emocional e à criatividade mental e à criatividade espiritual, claro está. O espírito todo ele é criativo. Qual é o contrário de criatividade? É copiarmos, é fazermos igual, é reproduzir tal e qual aquilo que já existe, é fazer mais do mesmo, é copiar, é imitar. Ao nos expressarmos, exteriorizamos o que somos e damos-nos a conhecer. Revelamos o nosso mundo psíquico, correndo o risco de ser apreciados, porque é um risco, admirados, gostados e elogiados. Mas também corremos o risco de não sermos gostados, que nos critiquem ou nos ignorem. À medida que amadurecemos, vamos ficando cada vez menos dependentes, isto é o processo de maturação a acontecer, vamos ficando cada vez menos dependentes da aprovação dos outros, porque aprendemos a importância da autoaprovação. Se tudo aquilo que eu faço, eu estou à espera de um obrigado, ou de um tá bonito, ou de um aplauso, ou de um ai és tão bom, ai és muito bom nisso. Se eu tudo o que faço, eu faço para a aprovação dos outros, eu ainda sou muito infantil, ainda estou lá naquele narcisismo primário, que é toda a minha existência é um egoísmo e os outros estão lá para me satisfazer. Na minha necessidade de aplauso, de admiração e atenção. Por isso, a autoaprovação é quando eu me aprovo. Quando eu digo está bem feito, és bom, quando eu me elogio, o elogio é altamente leonino. O autoelogio é muito expressão do signo de Leão. E é uma expressão saudável. Nós precisamos, se precisamos através do nosso mapa, se precisamos desenvolver energia de Leão, precisamos aprender a elogiarmos-nos, a elogiar o nosso ser. Leão simboliza o orgulho em ser quem se é. Porém, o nosso senso de identidade é apenas uma parcela da nossa totalidade. Portanto, eu sou muito mais do que aquilo que acho que sou, apesar de eu me achar maravilhoso, fantástico, muito bom, muito forte, ou muito bonito, ou muito capaz, ou muito poderoso, enfim, ou muito bom pai, ou muito bom marido, ou muito boa esposa, ou muito bom amigo. A gente acha sempre que é muito bom em qualquer coisa. Depois também podemos achar que não somos nada em muitas coisas ou em algumas. Mas há algures uma área em que a gente se acha bom. Claro que na patologia eu não me acho bom em nada ou acho-me bom em tudo. Isso são extremos. Há uma música, na verdade é uma música de uma novela que passou há uns anos atrás, na altura provavelmente da minha infância, ou um bocadinho antes de eu ter nascido, passou uma novela chamada Gabriela Cravo e Canela. E é uma novela do escritor Jorge Amado e há é uma música muito, muito leonina. E os versos da música dizem assim: eu nasci assim. Quer dizer, há uma música: eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Quer dizer, esta é a música, mas os versos eles traduzem o signo de Leão. Eu nasci assim. Portanto, já estou a dizer, eu sou assim, gosta, gosta, não gosta, põe de lado.
Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vejam o contínuo. Nasci, cresci e sou. Reparem o orgulho, reparem a dignidade. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu sou assim. Vou ser sempre assim. Agora aí é que mata o touro. Eu vou ser sempre aquela aquelas frases que matam tudo, o sempre e o nunca. Eu vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Miguel, sempre Miguel. E portanto, isto é o leão em mim a falar. Eu não vou mudar por ninguém, eu estou certo em ser como sou, eu sou maravilhoso, fantástico, eu sou assim. Isto é leão. Claro que isto é um equívoco, é uma postura, na verdade é um 12 aves do zodíaco, mas é uma postura redutora de tudo aquilo que eu sou e que desconheço. Portanto, quanto muito eu está certo eu dizer eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Agora, o errado disto é eu vou ser sempre assim. Isto pressupõe que eu vou ser sempre igual a mim próprio e isso é errado. A nossa identidade vai mudando, a percepção daquilo que somos vai mudando, a nossa, o nosso senso identitário é mutável, ele vai ampliando. Não vai andando de um lado para o outro como uma barata tonta, mas vai ampliando como uma esfera que se vai enchendo de luz e vai ampliando e irradiando consciência. E portanto, eu nasci assim, mas eu vou ser diferente. Eu vou ser, eu vou ser confrontado com zonas que eu nego, que eu rejeito, que eu não gosto, que eu não conheço. Isso está muito associado ao signo de Escorpião e vou deixar de ser assim. E nós temos momentos da nossa vida em que deixamos de ser. E ser assim é uma necessidade de leão e portanto a energia de leão às vezes perde a juba, perde a arrogância, perde o brilho, perde a força e porquê? Porque a vida dá-nos experiências que nos derrubam, dá-nos experiências que nos hum, fragilizam e que nos põem em transformação profunda e nós já não nos reconhecemos e nós achamos que somos muito, muito, muito e de repente vem uma experiência onde nós nos sentimos nada, 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 nada. E tudo isto é móvel. Agora, reparem, Leão é um signo fixo. Por isso, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, eu não vou mudar, os outros que mudem, os outros que se alterem, eu estou sempre certo e eu vou ser sempre igual a mim mesmo. Isto é, uma, é um equívoco uh, a ser entendido no signo de Leão. A expressão coração de leão é frequentemente usada para descrever um amor intenso, livre e sem reservas, mas também uma personalidade corajosa, autêntica, verdadeira. Astrologicamente, o coração é o órgão associado ao signo de leão. Temos aqui o chakra do coração a irradiar, que está no centro do nosso peito, é onde nós pomos a mão quando dizemos eu, não é? Eu, é aqui, o chakra do coração é onde está a consciência leonina. E, portanto, a consciência individual está no nosso coração e o coração é o órgão associado ao signo de leão.
A função do coração é amar. Amar é unir opostos. Portanto, a função do coração é uma função difícil e complicada, quer dizer, é unir coisas que estão desunidas, é unir coisas opostas, é fazer sínteses. Amar é fazer sínteses. Amar é colar coisas que estão descoladas. Temos então aqui o signo de Leão, consciência individual e egóica, e o signo de Aquário, consciência coletiva e universal, e o eixo da individuação. A individuação, temos aqui o psico... Estava aqui a recordar psicólogo. Sim, naquela altura eles eram psicólogos, mais do que isso, eram psicanalistas. Psiquiatra, psicanalista, o Carl Gustav Jung. Portanto, a individuação, segundo o Jung, é um processo na consciência, através do qual o ser humano evolui para um estado de maior diferenciação. Dá aqui um sentimento de eu diferencio-me, eu destaco-me dos outros. O indivíduo identifica-se cada vez menos com as condutas e valores do seu meio familiar e social e progressivamente mais com as orientações emanadas do seu interior, a que ele chamou self. Portanto, a individuação é um processo em que eu começo a diferenciar-me, a tornar-me diferente da minha família e da sociedade do meu tempo e cada vez mais a seguir as emanações do meu interior. Temos aqui uma imagem muito bonita, é uma imagem que fala mais do que 1000 palavras, é muito o tema da diferenciação, do ser diferente entre iguais. O ser diferente, não é? O ser a ovelha negra, é muito o tema de Leão e Aquário. Mas cada vez mais a sensação de ser diferente e muito diferente é dada pelo signo de Aquário. Em Leão eu quero a aprovação, em Leão eu quero ser reconhecido, em Aquário eu vou encontrar-me diante dos outros, numa relação com outros leões, com outros egos, e vou partilhar a minha existência com os outros. Ora, se eu em Leão percebi que era diferente, eu quando chego aos outros, eu vou sentir, eu sou muito diferente, eu sou mais uma ovelha, não é? Eu sou uma ovelha dentro do rebanho, mas eu sou diferente, eu sou uma ovelha negra. Os outros são todos brancos. E, portanto, Aquário é o signo em que eu vou partilhar a minha individualidade com os grupos, com os outros, com os meus semelhantes. E vou ter que assumir e vou ter que gerir ser diferente. Portanto, o processo de individuação dá-se em duas áreas, de Caranguejo para Leão e de Capricórnio para Aquário. Porquê? Porque eu diferencio-me da minha família, Caranguejo-Leão, e diferencio-me da sociedade do meu tempo. Quer dizer, a sociedade toda vai num sentido, a sociedade vive para consumir, para produzir, para trabalhar, para comprar, para gastar, para saquear, e eu percebo que isso está errado, que isso não serve para mim, que eu, dentro da minha alma, tem que servir um projeto maior de cooperação, de elevação, de consciencialização, de transformação e de cooperação. hum, e isso tem tudo a ver com o signo de Aquário, em que eu me diferencio da sociedade do meu tempo e dos valores culturais. Portanto, o processo de individuação é composto por duas etapas. A primeira, emancipação frente às origens, frente ao meio ambiente familiar, e a segunda etapa, a emancipação é frente à sociedade, ao meio ambiente social. É mais uma frase do Jung: ser normal é o desejo dos fracassados.
Certa vez perguntaram a um grande sábio: Sábio, qual é a fórmula para o sucesso? O sábio virou-se e respondeu: Para o sucesso não sei, mas para o insucesso é querer agradar a todos. E portanto, se eu vivo a querer agradar a todos, não é? No signo de Leão, eu não honro a minha diferença e não estabeleço a minha diferença no mundo. Eu sou diferente mesmo, eu tenho que honrar a minha diferença e saber geri-la no mundo. O tema da individuação está presente na esfinge. Portanto, a esfinge faz parte aqui de um calendário, de um conjunto de sistemas de alta tecnologia, e a esfinge ela está apontada para a constelação de Leão e tem o rabo virado para a constelação. Uh, não, acho que é o contrário. Tem a cabeça para Aquário e o rabo para Leão. Acho que é assim. Há um norteamento sideral nesta esfinge. As próprias pirâmides, elas também estão associadas com alinhamentos planetários, nomeadamente com a constelação de Órion. A esfinge, ela é metade de leão e metade pessoa, e a parte pessoa está representada pela cara humana associada ao signo de Aquário. Aquário é o aguadeiro. E Leão está aqui, as patas do leão e o rabo do leão, o dorso do leão. Oposto à quente intensidade emocional de Leão, surge o signo de Aquário, com uma postura impessoal, objetiva, desapaixonada e fria. Portanto, o Aquário é o oposto do signo de Leão. Os signos opõem-se uns aos outros. E, portanto, se um é quente, se o outro é frio. Portanto, se um é emocional, o outro vai ser cerebral. Se tem uma postura muito pessoal, tudo muito em função de mim, eu, o outro é muito impessoal. Nós. A humanidade, o espaço, ou até mesmo a impessoalidade já, porque eu ao dizer nós, eu já estou a pessoalizar, já estou a dizer um conjunto de pessoas, mas quando eu vou para a energia de Aquário, eu já nem estou no eu estou num mundo abrangente das ideias que tudo englobam. É? Eu vou para o mundo mental, abstrato. Eu já não estou no centro unificador do ego de Leão. Eu estou na abstração, no espaço, naquilo que polariza com o eu. Ora, o que é o polo oposto do eu sou? É tudo o resto, é o mundo, é a humanidade, é o todo, é o espaço. Quer dizer, eu sou um pontinho, um ponto de luz dentro de uma luz maior. Ora, o ponto de luz é Leão, a luz maior é Aquário. O símbolo de Aquário é representado por duas ondas elétricas que traduzem as altas frequências da mente superior. O signo de Aquário é desenhado assim com duas ondinhas. Aquário é o último ar do zodíaco, simboliza a etapa mais evoluída da inteligência humana. Aquário é o símbolo da mente criativa, capaz de pensar à escala do universo, de modo holístico, abrangente e unitário. Percebe o novo, o diferente e o que há de vir. Responde à modernidade das coisas, rasga tradições e abre para novas visões. Portanto, o leão é criativo e o aquário é igualmente criativo. São dois signos de criatividade. Só que a criatividade está ao nível do coração, está ao nível daquilo que eu
irradio dentro do meu peito, o outro está associado à criatividade mental, não é? Ao mundo das ideias e das visões. É a consciência do homem individualizado participante na comunidade, seguro do seu papel criativo e interveniente. Aquário exprime a força de cada ser humano individualizado, integrado num projeto comum mais vasto. O projeto cósmico que é a evolução de todos os seres. Em Leão, eu estou preocupado com o meu umbigo, em Aquário, eu estou preocupado com a evolução de todos os seres. Moral da história, quer num, quer no outro, eu tenho preocupação. Se a mente estiver desligada do coração, ela produz pensamentos erráticos, desumanos e cruéis. Se o coração estiver desligado da mente, ele vai produzir sentimentos irracionais, destrutivos e caóticos. Pensar amorosamente e amar inteligentemente é a síntese deste eixo zodiacal. Portanto, o coração é o órgão associado ao leão, o amor, o coração de leão, o cérebro, as ideias, as visões, o futuro, para onde é que estamos a ir, o ver de cima, o ver abstrato, o ver fora dos meus próprios olhos, o ver pelos olhos mais abrangentes. E, portanto, o cérebro, o distanciamento, isso é Aquário. Em Aquário não existe a necessidade de satisfação nem gratificação emocionais. Todos os impulsos em Aquário são mentais. Aquário exprime a necessidade de liberdade e espaço, vivida a todos os níveis, físico, emocional e mental. Portanto, safe distance, distância de segurança, distanciamento, não se encostem, 2 metros, tudo isto tem a ver com Aquário. E nós tivemos alinhamentos planetários no ano passado, na altura tivemos o Júpiter e o Saturno a fazer uma conjunção em Aquário no Natal e começámos aí novamente com a história do distanciamento e do confinamento. E, portanto, Aquário está muito associado à distância, ao digital, à robótica, à tecnologia, à exploração espacial, a tudo aquilo que nos atira para cima e que nos afasta do amor, que nos afasta do coração e, portanto, que nos leva para a abstração, que nos leva para o digital, que nos leva para o teórico, que nos leva para o frio, o desapaixonado. Tanto que quais foram as atividades que mais sofreram durante, esta pandemia? Todas as atividades recreativas, as festas, os convívios, os espetáculos, as artes, a música, as atividades as atividades lúdicas, quer dizer, até mesmo as crianças viram os parques de diversão estarem vedados. Não se podia ir a um parque de diversão, quer dizer, podia-se apanhar um vírus e morrer. Vejam a loucura. E a loucura é também uma manifestação desta energia Aquário, porque leva a um desligamento tão grande do coração, a um desligamento, a um desamor tão grande e a uma falta tão grande de alegria, de luz e de vida, que, quer dizer, tapam-nos a boca, afastam-nos uns dos outros, não nos deixam divertir, põem-nos em casa, fazem-nos lavar as mãos com álcool gel, fazem-nos desinfetar, fazem-nos lavar a roupa a altas temperaturas todos os dias. Quer dizer, estamos a ficar estéreis? Estamos a ficar completamente loucos? Isto é uma loucura? É um absurdo? A ciência está completamente vendida e existem poderes muito,
muito interessados nesta prepotência tecnológica. Qualquer coisa que a gente faça agora é tudo pelo telemóvel, qualquer coisa que a gente queira fazer no mundo tem que se meter atrás de um ecrã de computador, o teletrabalho, tudo isto é distanciamento, tudo isto é energia de aquário a operar. E dir-me-ão, mas não estamos na era de aquário? Realmente estamos. A era de aquário começa quando o homem se monta num foguetão e vai à lua. Ou pelo menos a fase de transição da era de aquário, porque a era propriamente dita ainda não começou. Nós estamos na fase transitória da era de aquário. Estamos ainda no início da grande tecnologia, no início. A tecnologia do futuro vai libertar o homem completamente do trabalho. Quer dizer, o homem do futuro não vai trabalhar. O homem do futuro vai ser poeta, vai ser isso são frases do Agostinho da Silva. O homem do futuro precisa ser o que ele já é e o que sempre foi. Quer dizer, um ser criativo. O homem precisa criar. Então, e onde é que a gente arranja trabalho? Quer dizer, a gente não. Trabalhar não é uma necessidade. Criar é. Eu preciso criar. Se eu não crio, eu morro. Agora, trabalho não é uma necessidade. Eu posso ser útil. Aí isso é uma necessidade de ser útil, organizar-me, ser prestável. Aí isso é uma necessidade. Agora, trabalhar não é uma necessidade. Aquário exprime a necessidade de liberdade e espaço, vividos a todos os níveis, físico, emocional e mental. Paralelamente a esta necessidade, existe um constante conflito com o medo do compromisso e da intimidade. O signo de Aquário resiste muito à intimidade, ao compromisso. Olha, amanhã, às tantas horas, aqui. Ah, está bem, está bem. Ah, mas porquê que eu combinei aquelas horas? Eu tinha mil e uma coisas para fazer e agora vou ficar aqui condicionado e obrigado e cheio de horários e com regras. O aquário, a energia de aquário, ela combate todas as regras, ela combate todas as normas, ela combate todas as obrigações e combate todas as autoridades. Por isso é que nós vemos aí cada vez mais as lutas, as batalhas, os movimentos negacionistas, os movimentos de revolta, poucos, mas ainda vemos. Há certos momentos, têm existido certos momentos em que as populações se revoltaram. Aquário simboliza os valores da igualdade opostos aos de superioridade do signo de Leão. Está aqui, unidos somos mais fortes. É? A Revolução Francesa, que começou em 1789 e acabou em 1799, veio pôr fim ao regime absolutista e feudalista. Portanto, a guilhotina, não é? Matou-se o rei. E acabou-se com as regalias da burguesia da altura, não é? Havia classes muito desfavorecidas e uns quantos onde viviam super bem e com poderes e eles é que sabem, eles é que mandam e os outros têm que obedecer. E juntaram-se uns quantos e acabaram com aquilo, limparam-lhes o sebo. Não, isso não pode ser assim. E Aquário é um signo que se expressa muito a indignação, a revolta, pode se tornar um signo profundamente agressivo, porque nós precisamos contestar os poderes cristalizados. E Aquário, a função dele é destruir,
movimentar, pôr em dinamismo tudo o que está cristalizado. E gritava-se liberdade, igualdade e fraternidade, que são palavras associadas, são expressões, são arquétipos associados ao signo de Aquário. Liberdade, não é? Aquário é o signo da liberdade a todos os níveis. A gente precisa de liberdade para existir. Se nós nascemos numa ditadura, não vivemos em liberdade. Não é? E todos nós precisamos de liberdade para nos movimentar, para pensar, para existir. A liberdade para vestir a roupa que a gente quer, liberdade para a gente gostar de quem quer, liberdade para a gente escrever e dizer e pensar aquilo que quer. Claro que estas liberdades depois podem virar libertinagem. E eu acho que posso dizer tudo e que posso ofender tudo e que posso partir tudo e que posso matar, e aí eu estou a desrespeitar os outros. Mas aqui, os reis se o rei e a burguesia já desrespeitavam todos, eles fartaram-se e mataram-nos e pilharam e destruíram e rebelaram-se. Por exemplo, no final da Segunda Grande Guerra, os países uniram-se e construíram um documento a que se chamaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas Nações Unidas, em Nova Iorque, e o primeiro artigo desta declaração diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais, em liberdade e direitos, são dotadas de razão e consciência, e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Claro que isto é um dizer muito bonito e pode ser ainda uma utopia para muitos países, mas é um princípio organizador da vida. Não é? Temos aqui o Nelson Mandela, uma figura importante, não é? Não sendo aquariano, ele era canceriano, era caranguejo, um, tinha um posicionamento de Urano em Aquário e, portanto, expressou toda a sua vida este desejo de libertação do seu povo e lutou, deu a sua própria vida, a sua própria personalidade, a sua própria individualidade a todo esse movimento de libertação. E disse o Nelson Mandela: ninguém nasce a odiar outra pessoa, pela cor da sua pele, pela sua origem ou até mesmo pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Aquário é o signo do conhecimento global e dos ideais universais. Representa uma capacidade de desidentificação e abstração da visão pessoal redutora. Leva o homem a sair de si e a ver de cima. Esta postura permite-lhe ver mais e melhor e igualmente prever o futuro. Quer dizer, Leão faz-me entrar em mim e ser o meu centro, Aquário faz-me sair de mim e ver os outros centros que existem. E, obviamente, prever o futuro. Porquê? Porque quando eu tenho uma visão de cima, abrangente, eu consigo ver o movimento das correntes, das nuvens, das marés, das temperaturas, dos ventos, e consigo prever, olha, o vento, as nuvens estão-se a deslocar naquele sentido, vai chover ali. Como é que se faz uma previsão meteorológica? Põe-se um satélite lá em cima na Terra, um de cada lado, e vê-se quando é que vai passar lá nuvens. Portanto, o satélite que está mais acima consegue ver que amanhã não há nuvens e vai estar sol a brilhar. É porque eu tenho uma visão superior, é porque eu tenho uma visão abstrata, global, que eu consigo fazer
previsões. Isto é válido também para tudo na nossa vida, para a especulação financeira, quer dizer, nós conseguimos fazer previsões quanto mais dados tivermos, não é? A melhor maneira de prever o futuro de uma pessoa é conhecer o seu passado, é saber os seus ritmos, é saber os seus gostos, as suas reações. Aquário é o signo dos visionários, dos génios e dos loucos. Portanto, temos aqui figuras, que é a imagem que se associa a Jesus de Nazaré. Aqui temos o Leonardo da Vinci, aqui temos o Mahatma Gandhi, é um nome que lhe foi dado. Aqui temos o como é que se chama este personagem? O Einstein, Albert Einstein. Aqui temos o Che Guevara. Aqui temos o Trump. Quer dizer, podia pôr aqui milhentas gente, milhentas pessoas. Aqui temos o Salvador Dali. Cada um deles foi uma pedrada no charco, quer dizer, veio agitar as águas, veio fazer diferente, destacou-se pela sua diferença, destacou-se pela sua doidice, pela sua maluquice, pela sua loucura, pela sua criatividade por dizer coisas que não acreditavam. E muitos deles foram chamados de loucos. Olha, Jesus foi chamado de louco, tanto que o crucificaram. O Einstein chamava-no de burro, de incompetente, de louco, que tinha umas teorias completamente à margem, tirei este homem daqui, que ele não percebe nada disto. O Salvador Dalí, que pintura é esta? O próprio Trump, que forma absurda de governar um homem que não acredita numa pandemia, que não fecha o seu país e que não manda as pessoas serem vacinadas e usarem máscara. Ele ainda não é do tempo da vacina, portanto, ainda não se falava em vacinas na altura dele. Provavelmente a hipotética pesquisa laboratorial. Manifestações, revoluções e revoltas são igualmente expressão do signo de Aquário. Portanto, os direitos de igualdade de género sexual, seja ele qual for, todos os direitos, o direito a gostar de uma pessoa do mesmo género, o direito a existir, a ser humano, o direito de ter a religião que quiser ter, o direito a ter a cor de pele que eu tenho e a não ser penalizado por isso, não é? E as revoltas contra as ditaduras e os direitos humanos, o direito do povo, o direito dos trabalhadores, o direito por ordenados, o direito por salários, o direito por melhores condições. E, inclusive, rupturas, quer dizer, quando a gente se separa de alguém, a gente está a fazer uma revolução. Nós estamos a fazer não, eu mereço mais, eu mereço melhor, eu não quero isto para a minha vida, eu vou largar isto. Tudo isto, quando reivindicamos alguma coisa, isto é Aquário. E, portanto, nos últimos tempos, temos visto aqui muita manifestação da energia de Aquário com os movimentos anarquistas, quer dizer, contra governos, contra sistema, o Football Leaks e todo os Panama Papers e tudo aquilo que veio expor e que veio as redes sociais, o movimento punk, o movimento anárquica, quer dizer, a crítica contra os políticos, até mesmo, isto agora já não é uma imagem, quer dizer, eu juntei aqui muitas imagens e
não são todas de agora, quer dizer, eu fui mais buscar imagens que poderiam ser imagens arquetípicas, quer dizer, de pessoas que não se deixam governar, de pessoas que não querem uma democracia nem uma ditadura, mas que querem outro sistema político e outro sistema de vida que não este. Nós já percebemos que a democracia não é um sistema político perfeito, mas é melhor do que uma ditadura. Mas já de surgir outra coisa qualquer mais abrangente e melhor do que a democracia. E, portanto, tudo isto está muito relacionado com a energia de Aquário. E, portanto, esta imagem, por exemplo, temos aqui uma criança com uma faca na mão, mostrando um delinquente, um marginal, uma criança que não tem família, uma criança que vive na rua, a roubar, a matar, a saltear, a assaltar. E a delinquência está muito associada a Aquário. E o movimento punk, os cabelos espetados, os carecas, os piercings, as tatuagens, o metal, a pele, o couro, os bicos, tudo isto é associado a Aquário. Os brincos e as tatuagens expressam muito a energia de Aquário. Quer dizer, é uma forma de mostrar diferença. É uma forma, se eu sair à rua com o cabelo espetado, pintado de amarelo fluorescente, toda a gente vai perceber, eu sou diferente. Só que Leão precisa ser diferente e ser admirado e gostado, e Aquário não precisa ser admirado e gostado, ele exibe a sua diferença, ele não precisa dos outros, ele choca os outros, e o prazer de Aquário está em chocar os outros, em dizer eu sou diferente. Mas ainda é uma forma muito superficial de viver a energia aquariana, quer dizer, onde existir revolta, onde eu me revolto contra alguma coisa, é porque aquela coisa ainda está dentro de mim. E todos os movimentos de revolta e de contestação são movimentos em que eu estou a revoltar-me contra uma coisa que está dentro de mim. Há uma frase do movimento anarquista ou anarca que diz: "Ai governo, sou contra". Portanto, se há sistema, se há governo, se há políticos, já sou contra. E a energia de Aquário, ela expressa a energia do contra. Muitas vezes as pessoas com planetas em Aquário começam as frases todas a dizer: não, sabe que eu concordo exatamente consigo, mas não, sabe que é isso mesmo. E as pessoas começam a frase com o não. E isto é uma forma aquariana de, de manifestar que estamos contra, que somos diferentes. Ser louco é desconsiderar o que os outros pensam e acham a nosso respeito. É viver à margem sem se identificar com o meio. É viver um forte sentimento de deslocamento e alienação. É sentir-se só na multidão. É estar no mundo sem a ele pertencer. Isto é um título de um livro que eu gostei muito de ler e que foi muito revelador para mim, que se chama És Viajante Cósmico, é do Trigueirinho. E, portanto, ele mostra que nós somos seres cósmicos e que estamos na Terra a fazer uma passagem e que o nosso lar é o universo, nós somos seres viajantes do universo. Aquário exprime a necessidade de liberdade através do descondicionamento, retirar condições à vida, e da contestação da autoridade. E, portanto, ficamos por aqui com o signo de Leão e o signo de Aquário e espero ter explicado bem esta dinâmica entre a necessidade de ser reconhecido, admirado, gostado e a necessidade de
participar de uma comunidade respeitando o outro tal como ele é e sem me diluir e me confundir com os outros, sentir-me participante desses outros e desse grupo maior que é a humanidade. E a humanidade não é restrita ao planeta Terra, a humanidade é o conjunto de todos os indivíduos que, ainda que não saibam que são indivíduos, fazem parte da família cósmica, da família, da grande humanidade que existe pelo nosso universo. Ficamos por aqui e até à próxima aula.